Fala galera da TV Torcedores, o Brasileirão começa a pegar fogo na reta final do primeiro turno e neste domingo teremos um grande clássico aqui em São Paulo, no Morumbi, entre o São Paulo e o Corinthians, dois times que ainda lutam pelo título, que querem ambições maiores na competição. E para comentar esse grande jogo que nós teremos no fim de semana, nós convidamos aqui o Silvio de Campos, o nosso Fraja, que é um grande São Paulino, já esteve no debate do São Paulo e do Palmeiras, acabou não dando muita sorte para o Tricolor, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Roberto Júnior, líder de comunidade de Corinthians e de São Paulo, mas que vai aqui falar sobre Corinthians, né, Roberto? E o Matheus Adami me ajuda a comandar esse debate aqui, vamos conversar sobre Rogério Ceni, esse talvez seja o último clássico dele contra o Corinthians no Morumbi, ou não também, a gente nunca sabe quando ele vai se aposentar. Mas a verdade é que já temos 15 mil ingressos vendidos para o jogo no Morumbi, o São Paulo luta para entrar no G4, o Corinthians sonha com a liderança. Se o Atlético Mineiro perder para o Goiás fora de casa e o Corinthians vencer o São Paulo, o Corinthians assume a liderança. E o Tricolor quer entrar no G4, conta com um jogo entre Sport e Atlético Paranaense, em que se rolar um empate, o São Paulo pode passar os dois. Então, muita coisa está em jogo, vai ser bastante emocionante. Eu vou começar acionando o nosso grande Fraja. Ô Fraja, qual é a expectativa para o torcedor de São Paulo, que não tem tido um bom retrospecto em clássicos esse ano, para tentar dar a volta por cima agora? Paciência. Eu acredito que o momento não é muito bom. Estamos um pouco em dúvida no receio de o time não estar montado. Acreditávamos que o Osório ia conseguir em tempo menor dar uma chacoalhada na equipe, mas está acontecendo ao contrário, ele perdeu um pouco as pessoas. O Mosquia fechou hoje, então a gente ainda vai perder mais esse jogador. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu acredito que o empate é um bom resultado, a vitória seria um grande resultado. A derrota praticamente diria adeus à busca do título. Roberto, e o Corinthians? O Corinthians vem de vitória, ganhou do Vasco na última rodada por 3-0. É um time que está lutando diretamente pela liderança da tabela. O que você acredita que esse clássico pode influenciar no futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Uma derrota, um resultado negativo pode acabar com a chance do Corinthians de lutar pela liderança da tabela? Olha, fala Fraja, Matheus, Alan. Eu acho que uma derrota não atrapalharia. Claro que clássico é bem complicado, mas o São Paulo tá mais fraco. A gente vê que agora que perdeu o Pato, não vai ter o Luiz Fabiano, provavelmente. Praticamente tirou o ataque do São Paulo, a confiança do ataque, e o Corinthians tem uma zaga muito boa. Então, eu acho que não atrapalharia a briga pela liderança, mas talvez afetaria um próximo jogo, talvez. Quando você vai jogar em casa, então tem a força da sua torcida, então não atrapalharia, na minha visão, não atrapalharia nada no futuro do Corinthians. Mas a gente sabe que o São Paulo tá mais fraco. No meio de campo, por exemplo, depois saiu o Souza, saiu o Denilson, enfim, o meio de campo de São Paulo está mais fraco, diferente do Corinthians, que tirou o Ralf, colocou o Bruno Henrique e o meio de campo melhorou muito. Então, para mim, o Corinthians é favorito, mas que clássico a gente sabe como é que é, né? Nem sempre os favoritos vencem. Ô Fraja, o sentimento é esse, de que o São Paulo entra de repente como um azarão dentro de casa? E outra coisa, o sentimento do torcedor, depois de tantas dificuldades que o São Paulo teve em clássico, ganhou do Santos no Brasileiro, mas tomou um 4-0 do Palmeiras. Qual é a sensação do torcedor? É a hora de dar uma resposta para tudo isso que o São Paulo teve que passar esse ano no confronto contra os grandes rivais? Eu acredito que mais importante de tudo são os pontos, para ser sincero. Eu acho que a resposta que o São Paulo tinha que dar, ele deu na Libertadores naquele jogo, apesar de já ser passado. Mas aquele era a resposta que a gente precisava dar. Nesse momento, é pontos mesmo. Não vejo o Corinthians como favorito dentro do Morumbi. Vejo eles melhor, sem dúvida, mas não favorito. Eu acho que isso equivale. Eu acho que é um bom jogo, de repente, para o Ganso conseguir mostrar alguma coisa, assim, apesar que, sabe, já está descansando faz tempo. E em relação ao ataque do São Paulo,
tá essa dúvida em relação ao Luiz Fabiano, não sabemos, mas é um bom dia para o Centurion mostrar o que veio. Ele já jogou bem na primeira partida contra o Corinthians, pelo menos mostrou muita vontade, e eu acho que o Wesley voltando, a gente vai dar uma equilibrada no meio de campo. Roberto, o Fraja falou do Ganso, do Centurião. Quem você acha que pode fazer a diferença para o Corinthians nesse jogo? Você acha que pode ser, enfim, a partida para o Wagner Love desencantar, fazer um pouco as pazes com a torcida? Ou talvez o Malcom, o Luciano, algum outro jogador que possa desequilibrar? Seria o Wagner Love, mas não vai ser. Acredito que o Jadson tem essa função, já que o Renato Augusto não vai jogar. E tem, se eu não me engano, acho que o Danilo também vai entrar no lugar do Renato Augusto. A gente sabe como é que é o Danilo em clássico. Pode ser o principal jogador ali no ataque do Corinthians. Mas eu confio no Wagner Love, não. Confio no Jadson. Acho que o Jadson vai ser o principal jogador ali que pode armar as jogadas, dar um passe. Até mesmo com o Danilo, enfim. Mas confio mais no meio de campo do Corinthians. Acho que o Bruno Henrique chega muito bem, o Elias chega muito bem. Então, fora que tem a defesa também, que é muito segura, né? Então, se é para apostar em um jogador, eu fico com o Jadson. Fraja, qual é o peso que uma derrota ou uma vitória no Clássico pode ter para a sequência do Campeonato Brasileiro para o São Paulo? A vitória coloca a gente na briga pelo título mesmo, sem dúvida, não só questão de pontos, mas de moral. O time cresce quando ganha do Corinthians, não adianta. Em relação à derrota, acho que vai ladeira abaixo. Não chego a dizer que o Osório cai, mas que vai dar uma bela chacoalhada, vai, porque a gente vai ficar a 9 pontos do Corinthians, sem saber o resultado do Atlético, com um turno inteiro para ir, vários times no meio, psicologicamente mal. Por exemplo, a partida contra o Galo, a maioria dos torcedores não gostaram. Claro que eu não gostei do resultado, mas eu vou ser sincero, eu achei que aquele jogo o São Paulo jogou muito bem. Apesar de a gente estar sem Pato e sem o Luiz Fabiano agora para essa partida, eu vejo um 0-0, viu? Corinthians sem ataque, São Paulo sem ataque, os dois meio... Não sei, vamos ver. Roberto, e as pretensões do Corinthians sempre passam por esse clássico, né? No Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o São Paulo por 1-0 também no Morumbi. E sempre que Corinthians e São Paulo se enfrentam, se fala muito do tabu, né? Se fala muito dos clássicos que o Corinthians venceu mais recentemente. Você acha que isso influencia, de certa forma, os atletas para esse jogo do domingo ou não? Tabu fora de campo, isso é coisa só de torcida e jornalista? Eles falam que não, mas assim, fora de campo, eu acredito que afeta sim. Mas dentro de campo não tem como. Você não tá ali jogando, você não vai bater um pênalti e vai falar, pô, olha o tabu, se eu não fizer aqui vai quebrar o tabu. Não. Eu acho que dentro de campo o pessoal só quer vencer, não liga pro tabu, o tabu é o de menos. Que tabu? Ué, não, quebrou o tabu, mas no último jogo... O tabu, então não tem. Quebrado. O tabu foi quebrado, então não tem tabu. Mas vocês acham que o jogo da Libertadores, os dois jogos, as vitórias do Corinthians na Arena Corinthians e do São Paulo no Morumbi, tem algum peso agora? Faz alguma diferença agora no Brasileiro? Faz. São Paulo estava sendo considerado um timeco depois daquele primeiro jogo contra o Corinthians que foi totalmente dominado, e o Corinthians era considerado um time de Champions League. Mas... assim, eu acredito que vai fazer pro sentido de ter quebrado o tabu. E Roberto... Não ganhar dentro de casa. O que o Fra já falou é verdade. O Corinthians ali acordou que não era um time de Champions League. De repente agora é a chance de voltar a mostrar um grande futebol, porque acho que mesmo que o Corinthians esteja em boa fase, tem tido jogos meio complicados, né? 1-0, tomando empate no final como foi do Coritiba. O que significa uma vitória no Clássico pro Corinthians? Na verdade, o Corinthians vem jogando bem. Teve aquele período muito bom no início do ano, depois teve a eliminação do ano e jogou mal. Por coincidência, assim que pagaram os salários, o time começou a jogar bem de novo. E por mais que
tem tido aquele empate contra o Curitiba, enfim, o time vem jogando bem, vem jogando certo. O que falta mesmo é um ataque. Então a gente não tem ataque. Está dependendo da defesa e do meio de campo para fazendo gol. Então, eu acredito que vai ficar por aí, vai continuar nesse mesmo meio de campo e defesa. O ataque acredito que vai complicar, só que jogando no Morumbi a gente sabe que o Corinthians dá trabalho. Não podemos aqui, lógico que o São Paulo venceu a última partida na Libertadores, mas a gente sabe que o Corinthians dá trabalho no Morumbi e, apesar de tudo, eu acredito na vitória do Corinthians. E acho que a gente pode dizer também que nesse clássico vão estar em campo, ou melhor, no banco de reservas, dois dos melhores técnicos do país. Do lado do São Paulo, o Osório, e o Tite do lado do Corinthians. Os dois perderam muitos jogadores nessa temporada, jogadores importantes, e aos pouquinhos estão tentando reconstruir as suas equipes, né? Na avaliação de vocês, o quanto esses treinadores podem fazer a diferença para o domingo, e linhas de trabalho, o que vocês acham da linha do Tite, que não dá tanta atenção para os jovens, para o Osório, que gosta de fazer as canetadas deles. Eu queria que vocês dois falassem sobre os treinadores agora. Primeiro você, Roberto, aí depois o Fraja fecha essa parte. Acho que na questão de motivar os jogadores, eles são muito iguais. Eles conversam com os jogadores, eles têm esse diferencial, né, de talvez tirar o jogador, explicar o porquê que o jogador saiu. O Tite é um treinador que os jogadores gostam, assim, eu vejo ele muito diferente do Mano. Os jogadores tinham uma postura totalmente diferente com o Mano Menezes do que tinha com o Tite. Então eu acho que essa parte de sentar com o jogador, conversar com o jogador, até mesmo continuar apostando no Wagner Love, talvez se fosse outro jogador, se fosse outro treinador, já teria tirado o Wagner Love, mas o Tite acho que vai insistir com ele. Então, tem essa conversa, realmente tem essa conversa com o Wagner Love. Então é a parte diferencial dos dois técnicos que eu vejo aí neles, né? Fraja? Bem, ele falou do Tite, então eu vou falar do Osório, né? Só para dar uma pincelada rápida, para mim o Tite deveria ser o técnico da seleção brasileira, se preparou para isso, claro que ainda tem que melhorar um pouco, mas é o melhor técnico do Brasil. Em relação ao Osório, como pessoa, para mim eu acho que é perfeito, muito sincero, olho no olho, correto, trabalhador, e está trazendo coisas novas. Em relação ao coaching, ao técnico, eu acho que ainda tem pouco tempo para a gente ver as mudanças. Você pode ver uma mudança aqui, uma mudança lá até de repente de postura, mas taticamente falando eu ainda quero ver mais, eu preciso ver mais resultados. Eu acho que ele fez um belo trabalho contra o Galo, mas os atacantes não colocaram a bola para dentro, em relação a taticamente falando. E eu vou apostar nele. Eu gostei muito dele e quando eu gosto da pessoa eu vou até o final. Espero que a diretoria dê chance para ele trabalhar, e se de repente não vier um resultado nesse Campeonato Brasileiro, eu acredito que no ano que vem com certeza vai vir. Ô Fraja, a gente fala pelo menos há uns 2 anos que todo clássico pode ser o último clássico do Rogério Ceni, e nunca é. Tá. Será que desta vez é o último clássico do Rogério Ceni contra o Corinthians no Morumbi, ou você acha que nós vamos ter mais o Rogério Ceni no ano que vem? Depois eu passo a mesma pergunta para o Roberto, porque o Roberto no ano passado acertou em cheio aqui quando disse que se o Rogério Ceni estava renovando até agosto é porque ia jogar até o fim do ano, e é verdade. Tá o Rogério de novo. Esse é o último clássico do Rogério contra o Corinthians no Morumbi? Sim, sim, se não nos cruzarmos na Copa do Brasil, mas eu acredito que o Rogério se aposenta no final do ano, sim. Não vou falar com certeza, porque realmente certeza eu só tenho que eu vou passar o Natal, mas fora isso... Não, eu também acho. Eu também acho que o Rogério Ceni parou no final do ano. Tá certo que eu acertei no post do ano passado, mas agora eu acho que ele encerra mesmo, não dá continuidade não. O Fraja falou que pode se encontrar na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro eu acredito que seja o último, sim. Tá na hora, né, de parar, dar lugar para outro, né?
tá, outro qualquer não. Outro digno de vestir a camisa número 1 do tricolor paulista, que tivemos grandes goleiros na história, grandes goleiros de seleção brasileira, eu acho que vai ser difícil encontrar alguém para substituir de imediato, não só na cabeça do torcedor, mas dentro do campo também. Uma história tão bonita, né, que vai acabar de um jeito que o Rogério merece mesmo, com muitas homenagens, com reconhecimento da torcida do São Paulo. Eu acho que todo mundo teve um exemplo muito grande agora nessa última pré-temporada europeia, do Casillas tendo que jogar no Porto, de dar uma entrevista coletiva sozinho no Real Madrid. Isso é o típico exemplo de quem não valoriza o seu herói, valoriza o seu ídolo. E o São Paulo vai no caminho contrário, no caminho certo, que é homenagear o Rogério. Eu, particularmente, fico em dúvida se o Rogério Ceni não vai tentar até ganhar um título pelo São Paulo, nem que seja um Campeonato Paulista no ano que vem, que renove até maio, porque ele quer ganhar um título para encerrar. Acho até que poderia ter encerrado com o título da Sul-Americana em 2012, mas não fez. Vamos começar agora os palpites para o Clássico. O Fraja disse que vai ser um 0x0 ali. Você mantém esse palpite agora, Fraja? Depois o Robertinho, o Matheus, e aí a gente já vai para as considerações. Eu gostaria que fosse 1x0 para o São Paulo. Mas, sinceridade, eu acho que os dois ataques, talvez eles consigam furar a nossa defesa fraca, mas vamos torcer para um 1x0 ou 0x0. Roberto? Olha, eu vou manter meu palpite. Quando eu participei de um programa na Esportes Mais, eu falei meu palpite do Clássico. Vou manter ele. Seria 2x0 o Corinthians. Por justamente ter uma defesa forte, então um meio de campo mais ofensivo. Tá certo que os ataques não são os melhores, mas acho que o São Paulo perde muito sem o Pato. Pô, se pegar todos os atacantes do Corinthians, ele tem mais gols que todo mundo. Se pegar o do São Paulo, tem mais que todo mundo. Então o São Paulo vai sofrer demais. O São Paulo sente demais com o ataque. Então eu acredito que o Corinthians vence por 2x0. Esse é o meu palpite. Eu também acredito em vitória do Corinthians pelos mesmos motivos que vocês todos já falaram. Defesa ruim do São Paulo. E eu acredito que quem pode definir esse jogo, ao contrário de você, Robertinho, eu acho que eu vou dar uma chance para o Wagner Love. Porque é o cara que ninguém espera nada desse jogo. E às vezes um jogador como esse decide brilhar num clássico. Então vamos lá, 1x0 Corinthians, gol do Wagner Love. Bom, eu vou expor aqui o meu palpite. Eu acredito que o Corinthians vai ganhar esse jogo, talvez até por 2x0. Minha preocupação, eu vou expor agora, é que esse resultado, se acontecer mesmo do Corinthians vencer o São Paulo no Morumbi, não provoque, pelo menos o início da queda do Osório. O São Paulo precisa mostrar para o Brasil que é um time diferente, que vai dar espaço e tempo para que um treinador estrangeiro faça um bom trabalho. Nós tivemos essa semana a queda do Diego Aguirre no Internacional, que é inexplicável e que é danosa para essa história no futebol brasileiro e que nós precisamos trazer conhecimento de fora. Nós estamos viciados nos mesmos treinadores. Daqui a pouco, se o São Paulo começar a achar que o Osório não dá resultado, vai demitir e nós vamos especular aqueles mesmos treinadores de sempre. O Internacional demitiu o Aguirre e nós só sabemos falar em Mano Menezes, Oswaldo de Oliveira, Muricy Ramalho. Se o São Paulo demitiu o Osório, ele provavelmente falaria em Muricy Ramalho, Oswaldo de Oliveira, Mano Menezes e Luxemburgo. A gente precisa parar com isso e o São Paulo, mesmo se tiver um resultado negativo nesse clássico, ele não pode pensar, o São Paulo perdeu por 4x0 para o Palmeiras, perde para o Corinthians em casa, isso significa que o trabalho é ruim? Não. Tem que se levar em consideração que o Osório chegou, teve muitas baixas no elenco e que um trabalho de um estrangeiro no Brasil só pode ser medido a partir de pelo menos um ano de trabalho. Qualquer coisa que seja feita antes disso não pode ser considerada como uma experiência. É um mero exercício de falta de paciência que nós já estamos cansados de ver no futebol brasileiro. Pessoal, eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui no debate, Roberto, Fraja, Matheus. O jogo entre São Paulo e Corinthians acontece às 4 da tarde do próximo domingo no estádio do Morumbi e só terá transmissão via pay-per-view. Torcedores.com acompanha ao longo de todo o fim de semana a cobertura do Clássico e também a partida em tempo real no domingo. Agradeço a participação de vocês aqui na TV Torcedores. Fique ligado que a gente tem sempre novidades. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu! Valeu, galera, torcedores. Abraço.